Como o Antônio disse, a ideia dessa mesa é um bate-papo, né? E eu estou aqui meio como mediadora e meio como debatedora. A ideia que a gente teve foi de que eu fosse uma mediadora que falasse mais. Então, não pense que eu não estou deixando os debatedores falar, que a ideia é que eu fale também, para que a gente faça um bate-papo mesmo, né? Não seja uma coisa de pergunta e resposta só. Então, a ideia que eu tive é de começar, justamente para mostrar como foi esses nossos primeiros 6 meses de cobertura, difíceis, né, do Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, bem difíceis mesmo, de matérias feitas às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, as coisas não paravam, uma coisa... Quem acompanha o Estadão viu que a gente estava falando da minha experiência, todo mundo viu algo parecido, mas as notícias chegavam sem parar no meu WhatsApp. Eu não conseguia dormir e aparecia um negócio. 5 da manhã, minha filha vem sempre com o telefone para mim. 5 não, vai. 6 da manhã, ela vem com o telefone para mim, porque ela quer ver alguma coisa no telefone, YouTube Kids, né? Olha a jornalista de educação falando que deixa a filha ver o YouTube Kids, né? Mas ela vem, ela é pequenininha, 3 anos, ela acorda cedo e ela me dava o telefone para eu destravar e eu já via alguma mensagem, alguma coisa de alguém, já levantava, não, você não vai usar meu telefone. E ia fazer alguma matéria. Mas a história que eu queria contar é uma que eu acho bem curiosa, que foi no dia que eu fiz aquela matéria e aí eu quero ver se vocês têm histórias semelhantes para contar. Foi o dia que eu fiz aquela matéria sobre o hino nacional, da carta do Vélez, que pedia que as escolas cantassem o hino nacional. Eu estava na redação e uma pessoa me ligou, que justamente uma pessoa muito próxima, na verdade, a diretora da escola da minha filha. Ela me ligou e falou, Renata, recebi um e-mail do MEC e eu não estou acreditando. O ministro está dizendo para a gente cantar o hino nacional e dizer o slogan da campanha do Bolsonaro. Eu falei, não, vou chamar a Tânia. Eu falei, não, Tânia, não, é fake news isso, fica tranquila, eu vou descobrir aqui, não faça nada, não se preocupe, é fake news, eu só vou confirmar para você que é fake news e a gente segue em frente. Aí, minha primeira ação foi falar com o pessoal do Estadão Verifica, que são os meninos que checam se é fake news ou não, são especializados nisso, em ver o tipo de e-mail que chegou, se era... Sei lá, não entendo disso, mas eles olharam lá e disseram para mim, não, Renato, isso aqui parece um e-mail vindo, sim, do MEC. Daí a gente começou a brincar na redação. Ah, não é possível, né? Se eles estão fazendo isso, já é demais. Já pensou, eles estarem pedindo, já pensou uma carta do ministro... É brincadeira. A gente ria na redação, achando que não era, nunca que aquilo era verdade. Mesmo que o e-mail tivesse vindo do MEC, não parecia, era tão louco que não parecia ser verdade. E aí eu pedi para algumas outras fontes de escola que eu conhecia, para pôr num grupo de escola, para ver se outras escolas tinham recebido, porque aí talvez fosse uma fake news bem elaborada ou talvez fosse verdade. E aí alguns diretores de escola, fontes minhas, começaram a dizer, não, a escola tal recebeu, a escola tal recebeu. Eu falei, bom, agora eu vou ligar para o MEC e vou perguntar. Quando eu falei com o assessor do Vélez, aí eu, em seguida, já mandei uma mensagem, falei, preciso confirmar uma coisa com você, ele não me atendeu. Eu falei pelo WhatsApp, preciso confirmar, as escolas estão recebendo uma carta assim, assado. Ele falou, eu estou querendo saber se é do MEC mesmo. Daí ele respondeu para mim, é nossa, sim, por quê? Ele falou assim. Aí eu falei, peraí, acho que a gente não está falando da mesma coisa. Deixa eu mandar para você o que é. Aí mandei a carta. Era a carta, não sei se vocês se lembram, a carta dizia que as crianças deveriam cantar o hino nacional e que a escola deveria filmar essas crianças cantando o hino nacional e alguém da escola deveria falar Brasil acima... Como é que é? Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. E aí eles disseram, sim, é nossa, por quê? Assim, na verdade, o assessor ele se surpreendeu com a minha pergunta. E, nessa hora que ele falou, é nossa, eu juro, eu senti uma coisa... O Hugo está rindo aqui, mas eu me senti muito mal assim, naquele momento. Eu falei, eu não estou acreditando. Assim, eu fiquei muito nervosa mesmo de ver aquilo tão próximo, né? Era uma diretora da escola da minha filha me dizendo aquilo, e eles reagindo de uma forma que eu não imaginava que um assessor de imprensa reagiria. Eu tinha certeza que ele ia me dizer, eu vou checar. Não sei se é nosso, eu vou checar, já te dou uma resposta, mas ele estava... depois, na minha apuração, eu vi que esse assessor de imprensa participou, inclusive, dessa elaboração dessa carta, então ele parecia orgulhoso daquilo. Então, rapidamente, ele respondeu que era dele. E eu, assim, fiquei atordoada, não conseguia nem escrever, saí correndo para falar com
com o nosso subeditor, que é o Vitor, que está até aqui, e falei, Vitor, é verdade, a carta é dele. Eu estava muito desesperada. Aquilo me pegou muito de surpresa. Eu tinha certeza que era fake news. E aí eu escrevi correndo, que nem uma louca, tal, e aí virou uma coisa realmente gigantesca. Todo mundo foi atrás e foi tendo várias repercussões ao longo do dia. Mas isso é só um exemplo para dizer como... Isso era muito no começo, né? Foi fevereiro, março. Então, a gente não estava preparado para essa maneira diferente, digamos assim, que o governo lida com a educação e lida com o jornalismo. Coisas que a gente não esperava, foram aparecendo notícias que a gente sequer podia imaginar que viriam, e, de uma maneira, o tratamento da assessoria de imprensa com a gente sempre foi muito difícil, principalmente no início do governo Vélez. O assessor, ele agia como se a gente fosse, de fato, inimigos. Assim, eu sentia isso. Hoje não é mais assim, tá? Hoje a assessora mudou, é outra pessoa que está no governo, mas no começo era assim. Ele mal respondia, ele agia sempre como se a gente estivesse, de fato, num combate. E eu queria que, na verdade, algum de vocês, quem quiser contar uma história que também exemplifique muito como foram esses nossos primeiros 6 meses, acho que o Hugo tem alguma história legal também, e depois eu começo a fazer algumas perguntas específicas. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Renata. Não, você estava contando da carta, e eu lembrei na hora, porque eu também falei com o assessor no dia. Depois que a história já estava uma loucura e tudo, e eu falei, olha, eu sou meio como você, assim, eu falei, gente, isso é, né, muito maluco. E aí eu falei assim, liguei para ele e falei, olha, tem 1 milhão de coisas erradas aqui, da primeira linha à última, mas eu queria só falar uma para você. Não sei se você sabe que você não pode filmar menor sem autorização dos pais. Ele já estava argumentando com você que estava tudo certo Exatamente, na carta, né? Exatamente. E ele fez assim, não pode? Eu falei, não pode. Ele desligou na minha cara, passou 15 minutos, ele mandou uma nova versão, vírgula, com autorização dos pais. Então, você começou a contar, isso me lembrou muito que, assim, era um alto grau de improvisação, assim, né, que chocava muito, né. Então, eu sempre cobri economia, finanças, né, 10 anos, eu fiquei 7 anos no Estadão, né, mas 10 anos de redação aí, estou no Valor há 2 anos, dividindo essa cobertura de economia e educação, né. E é um pouco chocante quando começou esse governo, o nível de improvisação das coisas, as coisas iam se sucedendo. Logo no começo, né, do ano, em janeiro, apareceu aquele edital lá dos livros didáticos, cheio de erros, cheio de omissões, permitindo publicidade em livro que é entregue às escolas, né? E quando você falava com as pessoas, você sentia que tinha, sim, né, não necessariamente nisso, mas no hino, em outros casos aí, uma intenção de fazer aquilo, mas também tudo muito feito na correria, sem saber, sem estudar, né? Então isso era um pouco... Eu soube depois, na minha apuração, que o próprio Vélez escreveu aquela carta, ele próprio, e o secretário executivo, né, que era o Tosi naquela época, ele soube pelo meu blog da carta. E aí ele começou a falar: "Que é isso? Fake news? É fake news do Estadão? O Estadão está inventando isso, nós não fizemos isso". E aí eles chegaram para o ministro: "Ministro, escreveu essa carta?" Escrevi. Então, assim, para a gente ter uma ideia de como era a situação, né? Ou como ainda é um pouco. Caio, você quer complementar alguma coisa? Como é que é a sua experiência? Talvez a experiência de vocês... Está ruim esse microfone? A experiência de vocês no começo foi parecida? Ainda é? Como é que você vê isso? Eu acho eu cubro política em Brasília há 10 anos, né? E, para mim, o MEC hoje era aquilo que o Góes estava falando antes, é um componente político muito forte. Só para a gente se situar, lembrar que no governo Fernando Henrique, o ministro da Educação, que era o Zé Renato, né? Paulo Renato, perdão, era um cara com vivência partidária. Assim como Fernando Haddad, com vivência partidária, né, no PSDB e tal. No governo Lula, o principal ministro foi Fernando Haddad, também um cara criado em partido, né? No governo Dilma, a Luiz Mercadante também passou pelo Ministério da Educação, um cara também criado em partido. Até que a gente chega nesse governo e os 2 ministros que passaram por lá nesses 6 meses, né, tanto o Vélez quanto o Abraham, eles não são sujeitos criados em partidos, né, e com vivência política, vivência partidária.
E esse é o primeiro grande choque para a gente que cobre política lá, né? Como você tratar um ministério e um ministro que não olha a política com o modo como a gente é acostumado a olhar e a cobrir e acompanhar. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda é que, por se tratar de um ministério que, para este governo, tem uma carga ideológica muito forte, ele, desde o começo, ele passou a ser objeto de disputa dentro do próprio governo, né? Do que a gente chama de ala ideológica, que é a liderada, entre aspas, pelo Olavo de Carvalho, né? E os militares, né? Então, o Vélez se lascou, né? Acabou dançando dentro desse embate lá dentro. E vem o Abraham, que é um sujeito, se vocês conhecem bem, altamente ideológico, altamente antipetista, que vem com uma carga ideológica fortíssima, e a gente que cobre política lá olha ele como um ator muito mais, ou tanto quanto um ministro da Educação, como um ator político essencial para você entender este governo. O Abraham entrou nesta jornada bolsonarista em 2017, né, levado pelo Onyx Lorenzoni ao presidente, então deputado Jair Bolsonaro. Então, é um cara da família, de dentro da cozinha do clã, né, que a gente chama do clã Bolsonaro. E tudo que ele pensa, tudo que ele fala, tudo que ele faz é diretamente alinhado, é o mesmo pensamento político deste grupo, que, a meu ver, é o grupo que domina o governo, essa ala ideológica, né? Então, a gente... Por que eu estou falando tudo isso? Para você olhar o MEC hoje, e a gente que cobre política em Brasília, olhando o MEC hoje, a gente olha muito ou tanto quanto o Ministério da Educação como um ministério extremamente político e objeto vamos dizer assim, de uma política altamente ideológica do que esse clã e o presidente da República e Carlos Bolsonaro e Olavo de Carvalho tentam implementar e o projeto deles de país. E aí, como, voltando ao que eu tinha falado antes, eles não têm vivência partidária, vivência de política, acaba chocando muito, né? As declarações, o estilo, né? Isso acaba... E quem cobre educação está muito desacostumado disso. Sim, não, então, a gente também... A gente também cobrindo política, não, né? E a gente lamenta, né, que o Ministério da Educação esteja com essa conotação tão política, né? Quem cobre a educação, que queria estar discutindo educação com essas pessoas, né? Sim, sim. Agora, vamos ver, Eliane, que tem muita experiência em política e pode contar um pouquinho. Conta um pouquinho como é que você começou, Eliane, e como que você compara, né, esses governos todos que você já cobriu e esse atual. Mas eu queria começar com aquela sua pergunta. A sua pergunta sobre a historinha que a gente tem, né, gente? Sim, é uma historinha. Quem ótimo. tem mais de 40 anos de profissão tem muitas historinhas, né? Vamos convir. E a minha historinha, no caso aí do novo governo, desses 7 meses, é que eu sou multimídia. Tenho rádio de manhã, tenho jornal de tarde, tenho televisão à noite. E aí eu estava lá conversando com uma fonte, a chamada Alta Fonte da República, conversando, e aí, lá pelas tantas, eu perguntei, mas e o Vélez? Quando eu falei, e o Vélez, ele disse, esquece. Eu disse, por que esquece? Porque esse está fora. Está fora como? Disse, não, o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o Vélez. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas já está decidido, o Vélez não vai ficar. Aí eu saí correndo, né, o jornalista está sempre correndo, e aí saí correndo pela esplanada dos ministérios, cheguei lá na Globo, botei aquele pozinho básico, né, dei uma penteadinha no cabelo, entrei ao vivo e fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Aí fiquei ali nos intervalinhos, né, no celular, checando com outras pessoas. Quando estava no final do programa, 1h30 depois, eu disse, olha, eu tenho uma informação quentíssima. O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o Vélez Rodrigues. O que, aliás, cá para nós, né, não deveria nem ser surpresa, porque aquele cara estava caindo desde o primeiro dia. Mas, enfim, vai cair o Vélez. Olha, o mundo caiu na minha cabeça. Eu lembro. Porque nada mais, nada menos do que o próprio presidente da República tuitou que
tá vendo como é que é a imprensa? Como me persegue? E olha aí, ó, eu vivo de fake news. Ele estava me chamando de uma irresponsável leviana que estava divulgando fake news. E aí o mundo bolsonarista, né, ficou, né, incendiou o mundo bolsonarista e todo mundo acabando comigo, né? Eu sou uma péssima jornalista, eu sou, sei lá, E mal pessoalmente, né, intencionada. Eliane? Não, o tempo inteiro. Né? Te atacando pessoalmente, né? Foi muito Pessoalmente, difícil. eles atacam, até a família da gente eles atacam. E aí eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou responder nada. Não respondi na televisão, não respondi no Twitter, nem no Facebook, nem na coluna, nem na rádio. Fiquei muda, sentadinha em berço esplêndido, até que, olha, o Bolsonaro demitiu o Vélez, não é? E aí a coisa se inverteu, a onda se inverteu, e aí todo mundo que estava calado, né, perplexo, disse assim, tá vendo? A fake news foi do presidente da República, porque 12 dias depois da minha informação, ele demitiu. E eu disse claramente na televisão, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na semana seguinte, mas a decisão está tomada. E estava mesmo, né, Renata? Sim. E o curioso é isso que a gente pode também debater, né? Teve muito isso, me lembrando aqui na cobertura do MEC, muita coisa que a gente adiantava, em seguida, eles decidiam não fazer para dizer que a gente era fake news. Então, nesse caso, você adiantou uma informação e algo que talvez fosse feito no dia seguinte, eles demoraram mais uns 10 dias para dizer que você que estava errada. Isso foi muito difícil de lidar. A gente tinha medo, às vezes, de colocar uma informação no ar, porque eles iam dizer que era mentira, e não iam fazer, porque eles têm o poder de fazer, né? A brincadeira de todo mundo, dos meus amigos, de quem me conhece, enfim, era, puxa vida, você deu sobrevida de 12 dias ao Vélez Rodrigues. Você causou a sobrevida dele, né? Hoje a gente brinca, mas foi difícil, né? Eu lembro que você ficou chateada no dia. Olha, eu estou tão acostumada com isso, as pessoas acham que eu sofro mais com isso do que, na verdade, eu sofro. Sabe por que eu estava tão segura? Eu sabia quem tinha me dito, eu sabia quem tinha confirmado. Eu estava tão segura que a minha mãe sofre muito, né? Diz, ai, minha filha, eu morro de medo dessa gente. Eu não sofri muito, não. Aliás, eu não perdi um minuto de sono, para falar a verdade. Não, porque a gente sofre, a gente que é menos experiente sofre, né, Hugo? Você não sofreu um pouco? Bastante. De medo Muito. de dar uma notícia e depois de te acusarem? Essa história, né, do tudo que a gente fala é fake news, né? Isso começou um pouco. Eu entrevistei o Vélez, né? Fiz a primeira entrevista com ele e... Como é que você conseguiu entrar lá? Como é que ele falou com você? Ele nunca falou comigo. Pois nesse tempo que ele ficou lá. Eu tinha umas fontes lá que foram me ajudando, foi abrindo o caminho lá, e aí eu meio que descobri uma coisa que eles acharam que era uma coisa extraordinária e não era, mas eu falei que era, e aí eles abriram, eu fui conversar com ele, porque é assim que a gente faz, né? Mas com ele foi, quando eu também falei no começo, que eu achei que tinha um alto grau de improvisação, e eu acho que mudou um pouco para o Weintraub, é nesse sentido, assim, porque eu saí da entrevista e eles, nossa, foi ótimo, né? Nossa, você adorou, né? Quanto tempo você ficou lá dentro? Fiquei uma hora e alguma coisa, assim. E eu vendo a manchete piscando aqui do meu lado, falei, não, foi ótimo. Ele falou de várias coisas, né? Eles achando que ia falar de ideologia de gênero, de todas essas coisas. E aí, quando saiu a matéria, eles mandaram, o assessor mandou, nossa, parabéns, ficou maravilhoso, nossa, a gente adorou, o ministro está Não foi feliz. aquela matéria que você disse que ele falou que é universidade? Exatamente. É porque Era eles o quê? leram a Lembra? matéria e eles não entenderam a dimensão que aquilo tinha. Assim. Lembra qual Então, que foi o título? Que ele achava que, né, a universidade não era para todos, né? A ideia de universidade não é para todos, assim. Então, inicialmente, eles não entenderam que isso teria toda a dimensão que tinha, né? Então, até o Góes falando no começo, assim, cobrindo economia, minha mãe nunca me leu, ela passou a me ler, cobrindo educação, ainda bem. E porque ficou um assunto muito pop, assim, né? Por conta do próprio posicionamento do governo, assim. E se a gente for também reparar um pouco, a gente tem todos esses ministérios, meio ambiente, relações exteriores, educação, que estão sempre aí, né, nos mais polêmicos, mas o que sempre está é o da educação, né? Que o meio ambiente vai e volta, a Damares vai e volta, o Salles vai e volta. Agora, a educação está desde o começo do ano, o tempo inteiro, toda semana, Notícia, praticamente. Né? É. Tanto é que a Eliane, que não fazia educação, e você também, acho, né, Caio? Vocês faziam, estavam acostumados a escrever sobre educação? Não, é aquilo. A gente olha hoje um ministério político, né? E esse ministro, muito mais que o Vélez, muito mais político por aqueles fatores ali que eu tinha colocado. É um cara da cozinha da família Bolsonaro. Acho que ele vai durar. Eu acho que ele vai durar.
acho que ele vai durar sim. Olha, Renata, eu não sou uma jornalista de educação, mas eu tenho uma historinha interessante também, porque quando eu comecei no jornalismo, eu tinha 19 anos, era estudante, estava no 2º semestre da faculdade, imagina, não, 3º semestre da faculdade, e aí eu fui fazer estágio no Jornal do Brasil. Todo estudante, naquela época de jornalismo, queria fazer estágio no Jornal do Brasil ou na Veja. E aí era plena ditadura militar e eu fui cobrir educação. A minha primeira área de cobertura foi educação. Olha, que ótimo. Foi muito legal. E eram 8 andares, naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, e eu subia e descia de escada os 8 andares, desesperada, para dar conta de entender tudo, saber tudo, e não tinha, como não tinha celular, não tinha nada, eu decorei todos os telefones dos diretores que interessavam. Eu andava a pé. Diretor de escola? Hã? Diretores de quê? Os diretores dos departamentos do MEC. Ah, do... Aqueles 8 andares do MEC, eu subia e descia, e eu decorei todos os telefones dos diretores. Naquela época, era primário, né, ginásio, ensino superior e tal. E ali eu aprendi uma coisa super importante, é que, primeiro, nada anda sem a educação. Né? A educação é a base de tudo, que parece uma obviedade, mas não é. A gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro e a vida inteira. E a segunda coisa é que a política move o mundo. Então, quando você cobre a educação, você, na verdade, está cobrindo a política de educação. E aí eu saí, 1 ano depois, fui para a Veja e fui fazer a área social. O que era a área social? A política de educação, a política de saúde, a política de trabalho, tudo isso na ditadura militar. E veio o quê? Veio a tentativa, aquele primeiro impulso de resistência à ditadura militar. E como é que é aquele primeiro impulso? Onde começa? Onde sempre começa, que é educação. Começa pelos estudantes. Isso é aqui no Brasil, é na França, é na Grécia, é na Turquia, a gente está vendo agora em Hong Kong. Quer dizer, a política e a educação movem o mundo e andam juntas. E é muito interessante que, quando eu vejo agora o governo diz que faz a nova política, né? Eles estão reinventando e estão dizendo que há um novo Brasil, uma nova política. Mas eu que estava lá atrás, cobrindo a educação, saúde, trabalho, na ditadura militar, eu acho que essa nova política, na verdade, não é nova no sentido de avanço, de para frente. É um retorno ao passado. E, olha, sinceramente, eu que gosto muito de balbúrdia, adoro uma balbúrdia, eu acho que a gente não vive de passado. A gente vive de presente e a gente constrói o futuro. E a gente só constrói o futuro com a política, com a educação. E aí eu entro diretamente na sua pergunta, que é o seguinte, eu fui acumulando ao longo da minha carreira, como eu migrei para a política, eu nunca consegui ser uma jornalista de política congressual e nem partidária. Minha cobertura de política, eu sempre escrevi, ao longo da minha carreira, sobre educação, sobre saúde, sobre relações exteriores, sobre defesa. Eu fui agregando as áreas que eu fui cobrindo e tudo dentro desse balãozinho político. Então, quando eu converso com jornalistas de educação, eu acho o seguinte, você não cobre só educação. Um bom jornalista de educação, ele sabe que a educação está num contexto político. E quanto mais a educação sai do nicho educação no jornalismo e ganha espaço na política, ganha espaço nas colunas de opinião, nas colunas de política, nas colunas de economia, você está criando uma cultura de debate da educação.
Não é falando para todo mundo para o mesmo umbigo, todo mundo da educação falando para quem cobre da educação. O jornalista de educação falando para o professor e para o aluno. Não ao contrário. É o jornalismo trazendo a educação como um debate da sociedade. E um debate da sociedade inserido na política, na economia e nos avanços da sociedade. E você acha, então, que é algo que eu já tinha pensado, que nesse governo do Bolsonaro, talvez a gente tenha tido algo bom para o jornalismo de educação e para a educação. Está se falando mais de educação e o jornalismo de educação está entrando em todas as outras áreas. Será que isso foi um efeito positivo do governo? Olha, quando a gente olha quem é o Vélez Rodrigues e quem é o Weintraub, eles são, na verdade, o mesmo ente. O Weintraub poderia muito bem ter criado o hino com o slogan do Bolsonaro e mandar gravar as crianças na escola. Poderia perfeitamente. Como o Vélez poderia perfeitamente pegar um guarda-chuva e dar uma de Gene Kelly e falar aquelas barbaridades todas. Porque eles não são eles. Eles são personas de um mesmo sistema, de uma mesma crença política. O que esse governo está fazendo? Ele está trazendo para o público, para as políticas públicas, as crenças pessoais, religiosas de uma pessoa e de uma família e de um grupo específico. Quando o público não é o do presidente, o público é de todos nós da sociedade, inclusive de quem pensa diferente de quem está no poder. E isso não é no caso do Bolsonaro. Isso é no caso do Bolsonaro, é no caso da Dilma, é no caso do Lula, no caso do Fernando Henrique, e vai por aí afora. Porque isso se chama democracia, não é? O MEC é estratégico para o projeto político deste governo. E me chama muita atenção que, vamos dizer, a ala ideológica hoje está lá representada com o Abraham e antes com o Vélez. Mas me chama muito a atenção que quem queria estar lá e quem perdeu a disputa são os militares, que também têm uma visão ideológica do MEC, que também tem uma bronca de achar que a universidade é aparelhada, que todos os setores e que a resistência é toda de esquerda. Os militares eles têm um trauma, vamos dizer assim, de achar que, nesses 30 anos da redemocratização, a universidade brasileira contribuiu para que, o Heleno fala isso, né? O general Heleno, né? De que foi imposto um vírus antimilitar nos estudantes brasileiros e por aí vai. Ou seja o Abraham, seja os militares, sejam 4 anos ou sejam 8 anos, o MEC será um instrumento político importante do projeto político bolsonarista, né? Repetindo, os militares queriam estar lá para impor o projeto ideológico também, mas na visão deles, um pouco mais cartesiano, não tanto ideológico como os olavistas, mas também queriam ocupar, e brigaram com os olavistas lá, né? E perderam essa disputa. Perderam lá. Né? Queria só completar um ponto. Uma coisa que a Eliane falou que eu achei bem interessante, que isso é um detalhe só, mas eu já tive que responder diversas vezes, tanto para o MEC ou para fontes e tudo, por que o valor econômico está cobrindo a educação? Eu falei, te pergunto. Você acha que não tem que ter? Só porque é o valor econômico, né? E eu queria até provocar uma outra coisa nesse sentido. Eu ouvi a Ana Helena ali do SEMPEC, com quem eu desabafo bastante, quando eu percebi que essa cobertura estava saindo do nicho da educação, né? E aí eu falava, mas como que era antes? Você lembra? Me conta um pouquinho da sua experiência, porque eu preciso saber, eu estou angustiado, assim. E chegou uma hora que eu falei, realmente eu entendi que não é mais, eu não vou fazer grandes matérias de políticas públicas, a gente não vai debater se é a escola de ensino médio assim ou assado, vai até debater, mas por outras vias, entendeu? Eu quero fazer, tá? Não, mas o ponto é que esse não é o debate que o MEC coloca, né? Ou pelo menos não é colocado tão claro assim, né? Será que a gente, como jornalista, a gente não tem que tentar colocar também um pouco o debate, não ficar só nessa questão, nessa discussão ideológica, e ir atrás de discutir as políticas públicas que de verdade importam para o país? Não, com certeza eu acho. Mas se você reparar, por exemplo, da transição do Vélez para o Weintraub, né? Eu acho, concordo com o Caio, que continua
né? São pessoas muito parecidas, que têm toda essa coisa, né, performática e tudo, mas o Weintraub ele se blindou um pouco mais, né? Se a gente lembrar um pouco as primeiras audiências dele, né, no Senado e na Câmara, ele fala: olha, gente, estou aqui para baixar a pressão, vamos conversar com calma, tal. Depois ele esqueceu, está lá no Twitter dançando e tudo, mas assim, os anúncios que são feitos pelos secretários, né? Os programas que têm várias lacunas e que foram apresentados aí muito rapidamente, mas enfim, são secretários que vêm. Ontem o Arnaldo estava aqui, né? Ele mesmo não discute isso, né? Quem discute são os técnicos, assim. Então, para mim, Eles não são da área de educação, né? Então, sim, mas pelo menos sabem. eles né, participaram da discussão ali, né? Eles têm uma experiência na burocracia estatal, né? Redigir um decreto, né? Nesse sentido. Mas o Weintraub ele não entra nisso, né? Ele fica lá para a base dele lá no Twitter, postando vídeo, postando na rede que o ministro que balança, mas não cai. Quando ele brincou com a própria demissão, eu falei: o que está acontecendo? Agora, Caio, vou fazer uma pergunta mais difícil para você. Posso? Mais chata. Você está na Cruzoé, né, que é do antagonista, estou certa? É o mesmo grupo, né, a gente pode dizer. É um veículo novo, que a gente não conhece há pouco, e muita gente tem a impressão que o veículo está atrelado, de alguma forma, ao governo Bolsonaro. Como é que é o seu dia a dia? Isso é verdade? Isso existe? Não existe? Qual que é a ligação? Existe alguma não determinação, que isso não acontece em veículo algum, mas existe alguma ideia de que o antagonista e a Cruzoé são veículos que devem criticar menos o governo Bolsonaro? Não, a gente... eu acho que eu nunca tive tanta liberdade, assim. Eu fiquei 8 anos no Valor Econômico. Fala um pouquinho da sua trajetória. 5 no né? Estadão. Você não começou no antagonista, né? Tá, não, minha formação é em Direito e Jornalismo, né? Pela PUC São Paulo, e, enfim. Eu comecei na Folha como trainee em 2003, fui para o Valor, fiquei 8 anos, fui transferido pelo Valor para Brasília para cobrir política, fiquei 5 anos no Estadão na chefia de reportagem, né? Coordenador de política, né? Peguei toda essa fase de Lava Jato lá na chefia, perdi cabelo, por aí vai. Eu nunca tive tanta liberdade assim para trabalhar. Nós somos na Cruzoé, somos 5 em Brasília, né? A fórmula é uma fórmula interessante para jornalismo, né? Porque são poucos jornalistas, um pouco mais, vamos dizer, velhos ou mais sêniores, assim. E a gente mesmo tem muita dificuldade com o governo. O presidente Jair Bolsonaro, mais de uma vez, reclama muito da gente. Você vê a gente a capa nossa de sexta-feira passada era o Toffoli com a faixa presidencial, né? A gente acusando esse acordão que está acontecendo agora em Brasília, né, de Bolsonaro, Toffoli, Alcolumbre, Rodrigo Maia, para enfraquecer os órgãos de investigação, né? Então a gente tem muita liberdade, assim, Renato, sendo bem sincero, e muita dificuldade no governo. Vocês têm também dificuldade de Com falar uma com as linha, fontes? muita dificuldade, porque eu tenho a impressão, às vezes, que eles esperavam uma postura mais amiga, talvez, não sei. A gente, no Palácio do Planalto, alguns militares, a gente ouve reclamação, o próprio presidente, em um dos cafés da manhã, reclamou da gente, né, dizendo que... o que ele falou? Ele falou que a gente dava muito tiro de canhão nele, problemas com o Carlos também, vira e mexe. Enfim, não é uma vida tranquila, não. Tá? E, reiterando, que é muito bacana lá, assim, de trabalhar pelo modelo, por ser digital, mais ágil, equipe reduzida e liberdade absoluta, assim, para trabalhar. Absoluta mesmo. Se você né? compara com os outros veículos que você trabalhou, é o mesmo tipo de liberdade, eu te disse. Eu né? me sinto mais livre. Mais livre. Mais livre, porque eu acho que as redações grandes, e eu sempre passei por redação grande, elas têm muita intermediação.
eu lá em Brasília, na Cruzoé, eu respondo ao meu diretor, que é o Rodrigo Rangel. 3 prêmios ESSO, né? Um cara muito competente, né? A Eliane conhece bem. Então, para eu vender uma matéria, para negociar uma matéria, eu vendo só para o Rodrigo. Se eu estou numa redação grande, com matriz em São Paulo, cara, vai ter um chefe, depois vai ter um outro chefe, daí você vai ter que vender para o editor executivo, que o dono do jornal, de repente, vai querer ver, e vai assim, e a matéria vai ficar um mês. Às vezes, a matéria é esquecida, a gente sabe que isso acontece bastante em jornal. E lá não. Nunca tive, a gente está há 1 ano, né? Uhum. Lá está com a matéria, vai, né? Óbvio que seguindo os critérios jornalísticos, né? E a gente tem uma pegada muito grande com o judiciário, né? Uhum. Que é sempre um assunto sensível. Eu não estou querendo entrar nisso, eu sei que é mas é que você me perguntou como é trabalhar lá, Claro, né? claro. A gente tem uma questão com o Supremo Tribunal Federal muito forte. A gente fez há 2 semanas uma capa também de mordomias deles, né? Da usina de Itaipu pagando viagem em classe executiva, hotel em Manhattan e por aí vai. Enfim, não sei se eu te respondi. Se alguém tiver perguntas, pode mandar pelo aplicativo, tá, gente? Se acharam que ele não respondeu, também podem perguntar mais coisas. E Eliane, ele falou de dificuldades de falar com as fontes. Você teve essa dificuldade no começo do governo de conhecer as pessoas, as equipes, as pessoas que foram colocadas? Não eram necessariamente as fontes com quem você estava acostumado a falar, que a gente veio aí de 2 governos... 2 não, né? 2 do PT, eu ia falar de 2 presidentes do PT, e PSDB, com quem você tinha muita fonte. Aí, eu sei que você tem bastante fonte entre os militares, mas você teve alguma dificuldade no começo? Olha, você citou ainda há pouco o Paulo Renato, que foi ministro da Educação do Fernando Henrique Cardoso. Acabou o governo do Fernando Henrique, veio o governo do Lula, e eu encontro o Paulo Renato no Itamaraty, enfim, até num seminário. E o Paulo Renato me dá um abraço e diz: eu estou adorando tudo que você está escrevendo do governo do PT. Aí ele parou e falou assim: desde que eu não esteja mais lá nas suas colunas... Ele queria. Ou seja, aquela história de pimenta no olho do outro é muito melhor, né? Sim. Mas, enfim, no governo Fernando Henrique, eu era da Folha, eu fui 17 anos colunista da Folha, e os tucanos achavam que eu era excessivamente de esquerda, que eu era muito ligada no PT, eles reclamavam muito, mas o governo Fernando Henrique era muito aberto, eles reclamavam de mim, mas me engoliam, me recebiam. Aí vieram os governos do PT, e os governos do PT trabalham na base dos camaradas, né? Se você é camarada, você tem porta aberta. Se você não é e nem quer ser camarada de ninguém, as portas são fechadas. Eu tive muita dificuldade nos governos do PT. Vocês não vão ver uma entrevista minha com Lula, nem com a Dilma. E é aquela coisa. Aí, naquele momento dos governos do PT, eu era tucana. Eu deixei de ser meio petista, meio de esquerda, para virar tucana. Então, eles me acusavam de tucana e me isolavam. Agora, no Bolsonaro... Voltou a ser petista. Eu virei petista, gente. Agora, depois de quantos anos do governo PT? 8 mais 5, 13, né? Foi isso? 13 anos de PT, né, sendo xingada pelo PT. Agora, os bolsonaros, todos bolsomínios e bolsonaristas, e não sei o quê, me acusam de ser esquerdopata, petista, e eu disse: eu estou com crise de identidade. Eu vou para um psiquiatra para entender. Afinal das contas, eu sou de direita ou sou de esquerda? Eu sou tucana, eu sou petista, eu sou bolsonarista. E, na verdade, é o seguinte: eu sou jornalista. Os governos vêm, os governos vão. E, quando eles vêm, eles sempre acham que são donos do país. E eles não são donos do país. Esta é uma realidade que o Bolsonaro ainda não entendeu. Ele foi eleito com 57 milhões de votos, com enorme legitimidade para presidir o Brasil. Ele não foi eleito para ser dono da República.
e fazer o que ele bem entende. Então, eu tenho dificuldade, sim. Eu tenho dificuldade, sim. Mas tenho credibilidade. Então, é aquela coisa, eles não gostam de mim, mas a gente vai conversando, não é? Aliás, tem uma historinha, posso contar uma historinha? Claro. Eles desmentem isso, mas se vocês verem, eu já falei na televisão lá no início do governo, escrevi em coluna e tal, eles queriam botar no Ministério da Educação um general. Eles queriam botar, depois eles dizem que não, que nunca me disseram isso. Disseram sim, porque eu não sou maluca. Eles disseram, eles queriam um general. Porque eles argumentavam o quê? Primeiro, que as melhores escolas do Brasil são as escolas militares. Segundo, na cabeça deles, os melhores ministros da educação foram militares. Quem? Jarbas Passarinho, que era coronel do Exército. Vou esquecer o nome deles. Jarbas Passarinho, o do Paraná, que eu esqueci o nome. O Antônio deve saber, que fez um livro sobre os ex-ministros. O Rubem Ludwig, que era do Paraná, e o outro também, que era do Paraná. Eram três militares do Exército. Eles queriam pôr, sim, um militar no Exército e queriam militarizar maciçamente as escolas. Não fizeram por quê? Porque a gritaria seria ainda maior, primeiro. E, segundo, porque a escola militar é boa no conteúdo, porque tem muito mais dinheiro do que a média, vocês sabem isso melhor do que eu, do que a média das escolas civis. Mas a ideia original era essa, sim. Eles lançaram um projeto aí, estão tentando ainda, né? Tem uma pergunta aqui da Paola Gentili. Cadê? Perdi, que agora apareceram outras. Quero ver e tem a ver com o que você falou, Eliane, porque você falou, eles falaram sim para você. Ela pergunta se vocês acham que o governo usa a estratégia de vazar uma notícia para sentir o termômetro da aceitação antes de tomar uma decisão final. Você acha algo isso? Acho que com o Vélez foi um pouco... Bom, em geral, sim, né? Mas com o Vélez na educação... Acho que eles vazam de propósito para sentir? Eles estão preocupados com o que o público acha? Eu acho. Acho que com o Weintraub mudou um pouco, né? Eles tentaram dar uma organizada, né? Apresentar os programas de uma maneira um pouco mais estruturada e tudo, mas eu acho que sim. Na verdade, é um governo que joga para a galera, né? Então, acho que não tem muito... A gente está vivendo isso hoje, terça-feira, com essa escolha do PGR, né? Que há 2 semanas era o Aras, depois veio o Paulo Gonet, virou favorito, que é um cara ex-sócio do Gilmar Mendes, e hoje o favorito é um sujeito... O Martins, que tem uma ficha corrida enorme, não necessariamente na justiça. Né? Muita gente falando que o presidente da República fazendo balões de ensaio, joga o nome, a imprensa faz toda a checagem e ele avalia. Vem a reação também nas redes sociais, né? Eles veem a reação também nas redes sociais? Sim. Hoje, terça-feira, hoje em Brasília, o tema da semana, da semana passada, é descobrir quem vai ser o novo PGR, né? E já estamos no 3º balão de ensaio, né? É difícil trabalhar assim, né? Bastante difícil. Agora, só uma observação, tem uma coisa bacana dessa cobertura de política em Brasília, que a gente faz a reportagem, faz a crítica, e a gente que mexe com denúncia faz a denúncia, e o dia seguinte a gente encontra o sujeito, né? Porque a gente vai lá no Congresso, vai no Palácio, você escreve do cara, né? Seja dos generais no Palácio, seja dos líderes ali, deputados, senadores, e você vê o cara o dia seguinte. E isso gera muita situação constrangedora. Acho que vocês que falam muito também no MEC, isso... eu tive recente, há 1, 2 meses, a gente fez uma matéria... com o líder do governo, Fernando Bezerra, que eu lembro que ele me ligou e me xingou muito, assim, né? Ele me xingou, o que ele falou, gente? Escroto, né? Eu até pus numa reportagem depois sobre isso, né? Então, essa questão da cobertura em Brasília, você escreve sobre a fonte e, no dia seguinte, você tem que olhar para a cara dela. E ele quer te matar. Ele ou ela, eles querem te matar, né, no dia seguinte. Complementando o que você disse, governo nenhum gosta de imprensa, ninguém gosta de jornalista. Eu sinto muito isso, né? As pessoas não gostam de jornalista. Em Brasília, fonte, político não gosta, porque eles estão
acham que você vai ferrar com eles, de alguma maneira. E a gente vai acabar ferrando em algum momento, se eles mas propiciarem isso, Sim. né? Se eles derem motivo para isso. Mas perdão. você não vê diferença nesse governo da relação? Nesse governo, muito mais. Muito mais. Acho que o PT tinha essa tentativa de patrulha muito forte, mas, neste governo, muito mais. Muito mais. A dificuldade nos veem como inimigos, né? Tem uma outra pergunta aqui. Ai, gente, toda vez que eu vou ver a pergunta, aparecem outras e eu perco a que eu tinha deixado. É da Juliane Assis, que ela pergunta até que ponto noticiar cada vez mais o que o MEC está inserindo, que o MEC está inserido numa briga política é bom. Isso não tira o foco do que importa, como a qualidade da educação? Eu posso até começar a responder, Juliane. Eu acho que sim. Esse é um grande dilema para quem é jornalista de educação mesmo, no meu caso, né? Que não, por mais que a educação seja política e a gente cubra política educacional, a gente fica nesse dilema de, que a gente estava até falando, né, Hugo? Será que a gente está deixando a pauta e só para o lado político, para o lado ideológico? Então, eu, pessoalmente, estou tentando ir atrás de outras discussões que podem vir dessa discussão ideológica, podem vir do que está acontecendo no MEC, mas aí a gente faz uma pauta mais estruturada, mais complexa, para explicar um pouco mais o porquê daquilo tudo. Porque se a gente fica só noticiando essa polarização, um lado acha isso de alfabetização, o outro acha aquilo, um lado não gosta do Paulo Freire, gosta do Paulo Freire, não explica e não contextualiza, acho que a nossa função justamente é ir atrás do que é educação de verdade e tentar, de verdade, ser imparciais e olhar com... olhar sem preconceito até, né, porque eles estão tentando. A gente também, às vezes, acho que fazendo uma autocrítica, a gente já vai direto, lá vem mais uma ideia desse MEC, uma ideia errada, e não vai, de fato, ir atrás para ver se tem política naquilo, se tem algo que a gente poderia, de fato, achar interessante. Eu estou tentando, pessoalmente, aqui, tentando olhar com menos preconceito e tentar mostrar para o leitor o que, de fato, tem evidências, não tem evidências de que aquilo dá certo e aquilo não dá. E tentando, sim, colocar na pauta algumas matérias de educação, menos de política. Eu me senti que eu virei uma repórter de política nos primeiros 6 meses. E eu não queria isso. Eu acho que a gente tem que discutir educação também no país. Tem que discutir o que funciona, o que não funciona, o que melhora a qualidade, o que não melhora. Não adianta só ficar falando, ele falou isso, ele falou aquilo. Renato, mas aquilo que você falou, que eu já tinha tido essa reflexão também. O fato de ser deles, do Abraham e do próprio Vélez, eles serem muito polêmicos, acho que tem se discutido mais educação, assim como eu acho também que o país está discutindo, por exemplo, mais meio ambiente, mais Amazônia, o fato da política que eles tentam implementar ser muito agressiva, né, por vezes. Estamos discutindo mais educação, estamos discutindo mais meio ambiente. A Damares acho que submergiu um pouco, está meio quieta lá na dela, mas quando ela coloca a questão lá do rosa e azul, se discute gênero. Assim, não sei se estou tentando ver o lado positivo de algo negativo, mas assim, eu não me lembro de ter uma discussão tão contínua sobre a Amazônia no país nos últimos anos, assim. Sim, é verdade. Você concorda? Talvez quando a Marina saiu em 2009, mas a gente passou um longo inverno sem falar de Amazônia a fundo, né? O Fantástico fez uma matéria muito boa domingo, não sei se vocês viram, sobre a Amazônia, sobrevoando, sim. muito boa. 5, 10 minutos de reportagem. Enfim. Agora, essa questão da educação, a Renata tem toda a razão, né? A gente fica pautada por eles. Sim. E isso não ocorre só na educação. Se vocês pegarem o governo Bolsonaro, militar é muito bom em áreas técnicas de infraestrutura, né, de energia. Eles são bons nisso, eles têm um longo histórico nisso, né? Até porque eles são muito cartesianos. E aí a gente vê que eles reclamam que a imprensa está publicando pouco sobre Minas Energia, sobre infraestrutura, sobre as coisas, aspas, boas do governo. Por quê? Porque quem pode ter energia, tempo e disposição de fazer essas reportagens se o presidente da República todo dia acorda e fala uma barbaridade que vai mobilizar a imprensa inteira, que vai mobilizar o debate nacional. Então, a gente está, hoje em dia, muito mais preocupado em repercutir se faz cocô um dia sim, um dia não, né? Ou se a obra de infraestrutura lá no Acre vai ser positiva para escoar
etc., etc., produtos da Amazônia ou não. E isso ocorre na educação também. Se você tem um ministro dançando com um guarda-chuva, ele, na verdade, ele está consumindo o espaço e e com o pouco tempo, jornalista que a gente tem nas redações. a energia que você tem que usar para discutir as políticas de educação, né, para discutir o guarda-chuva. E outra coisa que eu acho... Você acha que isso é estratégico? Eles fazem de propósito? Não é. Não? Todo mundo vê estratégia nessa coisa do Bolsonaro, e eu acho que eu sou a única voz que diz que é um pouco estratégico, mas é aquela coisa meio empírica. Ah, deu certo. Oba, vou ganhar as manchetes, então vou falar de cocô. Mas não é uma coisa assim pensada, científica, estruturada, sabe? Agora, eu queria só complementar rapidamente. Esqueci. Tem problema. Você lembra. Mas a questão deles ocuparem os espaços sempre no superficial. E os conselhos, isso tem a ver com os conselhos. Todo conselho, o que é a inteligência de um conselho? É você botar pessoas que pensam diferentes para chegar a consensos, né? Isso vale para a educação, para a saúde, para tudo. Consensos, debater. E o governo Bolsonaro tem uma característica. Eles estão acabando com os conselhos e, quando eles mantêm os conselhos, eles põem lá dentro todo mundo que pensa igual a eles. Então, o Conselho de Educação não tem mais debate. Se a imprensa não produzir o debate sobre as políticas de educação, eles vão todos pensar igualzinho e marchar igualzinho para o mesmo rumo. Sim, acho que a nossa função é justamente trazer essas novas pautas e não deixar mais nisso, né? Eu queria só ter uma coisa interessante nisso. A gente estava conversando mais cedo e agora, né? Quer dizer, eu acho que sim, né? Todo mundo que cobra esse governo de alguma maneira está um pouco exausto de ter que repercutir todas essas falas absurdas e escatológicas e tudo. Mas eu acho que também ter uma cobertura disso mostra um pouco como esse governo opera, como ele trabalha, então também não pode ignorar completamente isso, mas eu acho que a ausência de medidas concretas, de políticas públicas, diz muito sobre o que esse MEC não está fazendo, né? Então, é óbvio, a gente tem que puxar uma racionalidade, trazer exemplos de estados que estão fazendo boas políticas, municípios que estão fazendo boas políticas e tentar tornar isso um pouco mais racional, mas acho que também mostrar que não existe um debate diz muito sobre o que esse governo está fazendo, né? Entre o primeiro e o segundo turno, eu publiquei uma entrevista com o Gustavo Chantopoilos, que aventou-se, né, durante um curto período que seria o ministro, né? Ele foi consultor do Bolsonaro e tudo. E, na verdade, foi a maior não entrevista que eu fiz na minha vida, porque ele não disse nada. Quando ele ia ser o ministro... Ele não disse nada. Eu conversei com ele durante meia hora, tem assim 1 milhão de perguntas, e ele não sabe. E assim, entre o primeiro e o segundo turno, quer dizer, você não sabe ainda qual é o projeto, as linhas gerais do projeto de educação, isso é muito esquisito, né? E tem a ver com isso uma pergunta que chegou aqui. Ai, gente, eu sempre faço isso. Eu subo a pergunta. Do Felipe Saldanha, que ele pergunta, segundo a apuração de vocês, até que ponto procedia o rumor, no fim do ano passado, de que o ministro da Educação seria o Mozar Neves, né, do Instituto Ayrton Senna? Foi a base bolsonarista nas redes que forçou o recuo? Acho que você pode falar bastante sobre isso. Vou contar um pouquinho. Acho que sim, que forçaram o recuo. Eu também tive fontes altas e fortíssimas que me confirmaram que, de fato, o Mozar seria o ministro. A gente deu a notícia no Estadão. Em seguida, outros veículos deram também com confirmações diferentes, com outras fontes. A Folha deu em seguida, a Veja deu em seguida. Ou seja, era uma informação verdadeira. Ele já tinha escolhido o Mozart. O Mozart conta, inclusive, essa história, contou depois, para mim, com mais detalhes, que ele já tinha até comprado a camisa com a qual ele ia conversar com o presidente, porque ele estava em algum lugar do Nordeste. De férias, né? Com a família, mas não era no Recife, né? Que ele estava. Ele estava em algum lugar e disseram: amanhã você vem para Brasília e você vai conversar. E você já está escolhido, você só vai bater o último papo. E ele comprou uma camisa. Aí a gente deu a notícia.
eu brinco com ele, peço desculpa para ele, desculpa, ele, não, acho que até foi melhor. Eu brigo com ele porque ele não me atendeu. Eu estava nos últimos dias de férias, que eu tirei uns dias, aí eu estava no sul da Bahia, sem sinal, há vários dias. Aí, quando eu pisei em Salvador, eu peguei e liguei para ele. Ele, Hugo, não, desligou na minha cara, nunca mais me atendeu. Não, mas ele não me Até atendeu hoje aquele dia, não foi ele que confirmou, ele me contou essa história depois. Teve aquele dia, ele também não me atendeu. Mas ele, tanto é, ele deu uma entrevista depois dizendo que se ele, fake news, era o presidente, né? Porque ele já estava confirmado, ele conversou com o Onyx, conversou com várias pessoas que confirmaram que ele seria, depois que a gente soltou, que, de fato, houve esse recuo. Parece até que ele ficou sabendo pela imprensa do recuo, ele estava para embarcar, alguma coisa assim. Sim, ele já estava, ele comprou a camisa, estava para ir, daí ele ligou para o Onyx e falou, olha, me disse se eu vou ou não, porque eu vou ter que acordar de madrugada para ir para Brasília. Daí o Onyx falou, não vem agora, semana que vem a gente resolve. Ele, não, semana que vem eu não quero mais, sabe? Ou é agora ou não vamos mais. Então, de fato, ele seria o ministro, sim. Talvez a gente estivesse numa outra situação ou não, Hugo? Seria bem melhor, eu acho, né? Não. Não, não, porque é aquela história da persona. O Mozart, na verdade, ele era bom demais para o cargo. Foi uma coluna que eu escrevi, inclusive, em cima da sua informação, que seria o Mozart seria um avanço e seria um respiro na imagem que o Bolsonaro estava criando. Seria uma ótima sinalização do Bolsonaro. Seria uma forma de dizer, não, ele não é tão ruim assim. Mas isso comprovou, naquele primeiro minuto, comprovou como o presidente decide. Ele não decide com base no que a sociedade diz para ele que é melhor, né? No que os especialistas dizem para ele é melhor. Ele decide. Agora, o Globo deu no domingo que ele botou uma mesinha no closet. Ou seja, o presidente da República se trancou no closet e ele toma decisões com base no 01, no 02, no 03, que todo mundo aqui sabe de quem eu estou falando, no Olavo de Carvalho, que é um sujeito que abandonou o Brasil e mora na Virgínia, sei lá quanto tempo, que era astrólogo do nosso Estadão, que se diz filósofo, e com base nas redes sociais. Então, o presidente da República acha que as redes sociais refletem a sociedade brasileira, a tal da voz do povo. Gente, voz do povo é uma coisa, sociedade é uma coisa. Redes sociais são outra coisa muito diferente. Então, eu lembro da Ilona Szabo, que é uma grande especialista em política penitenciária. Foi o mesmo caso do Mozart. Ela era boa demais para ser do Conselho de Penitenciária do governo Bolsonaro. E ela foi derrubada pelas redes sociais, assim como o Mozart foi derrubado pelo Olavo, pelos filhos e pelas redes sociais. É um governo ideológico. Eu imaginei, talvez grande parte de vocês todos, que eu refleti muito sobre isso ano passado, que seria um governo tutelado pelos militares. Eu sempre achei que o Bolsonaro seria tutelado e seria protegido, blindado pelos militares, e que os militares mandariam muito. Mas, no decorrer do ano, desses 6, 7, 8 meses, é um governo dominado pela ala ideológica. Acho também que ele, não sei se está entrando muito em política, mas acho que ele firmou ali nesses 30% de popularidade, e isso é bastante coisa. 30% numa eleição é 40%, mais ou menos, é suficiente para ir para um segundo turno. Então, para quem acha um horror e não gosta, grandes chances dele avançar, se for nessa toada, porque ele não cai de 30%. Né? Não sei, não queria falar isso aqui, mas é só uma observação, né? Que a gente fala, poxa, e tem muito a ver com isso que você falou das redes sociais, né? Dessas milícias digitais, milícias bolsonaristas. Muita gente não só gosta, o Valor fez uma entrevista tem um mês e meio, com uma estudiosa, uma baita entrevista, que estuda os bolsonaristas, estuda a nova direita brasileira, e ao contrário, né? A esquerda fala muito dos bolsonaristas arrependidos, e a pesquisadora
ela fala que é o contrário. Tem muita gente que acha que Eles ele querem tem mais, que né? radicalizar, na verdade, que ele tem que ir mais a fundo. Então, assim, se a gente tem muita crítica, não gosta, tem uma grande parcela da sociedade que não só gosta, como apoia e acha que ele deveria ir mais a fundo. E é um contingente suficiente para levar, em 2022, ele para o segundo turno. E ontem tinha uma professora aqui numa das mesas que a gente estava discutindo escola sem partido e tal, e ela disse que ela achava que a imprensa tinha muita responsabilidade também nessa polarização que o país se encontra hoje. O que vocês acham disso? Você acha que a gente tem responsabilidade nessa situação? Para quem é a pergunta? Para quem quiser responder. Pode ser você. Acho que tem. Acho que tem. Uma vez, há muito tempo, eu sempre não vou no meu carro para o Congresso, porque é muito complicado, nem para ministério nenhum, eu pego o carro do jornal. Mas eu estava correndo, como sempre a gente está correndo, e aí eu fui com o meu carro, não tinha onde estacionar, parei lá no Ministério da Justiça e vim descendo. Aí tinha um grupo de turistas e eles me abordaram. Vem cá, o que está acontecendo aqui hoje no Congresso? Eu digo assim, como assim? Não tem tanto carro, tanta gente, tanta coisa. Eu disse, esse é o Congresso Nacional, é assim mesmo. Aí as pessoas, não, o que eu vejo na televisão, vejo nas revistas, nos jornais, é um plenário vazio, nunca tem ninguém. É porque a imprensa, ao longo do tempo, deixou de descobrir temas, né? Antigamente, você discutia o que está sendo discutido na Comissão de Educação da Câmara, o que está sendo discutido na Comissão de Educação do Senado, ou Comissão de Direitos Humanos, ou Comissão de Minas e Energia, ou de Relações Exteriores. Hoje você não cobre mais. Então, na questão que eu acho muito simbólico, sabe, Renata? Na doação de órgãos. O Congresso Nacional discutiu durante 8 anos o tema doação de órgãos. Ouviu especialistas, médicos, transplantados, as famílias de quem doou, veio gente do exterior. Foi um baita de um debate durante 8 anos. Na véspera da votação, a imprensa publicou: vai ser votado amanhã. E, no dia seguinte, foi votado ontem, aprovado. Aí, automaticamente, a sociedade disse, estão querendo roubar meus órgãos. E aí, uma lei que foi discutida há 8 anos, super bem feita, super legítima, de acordo com o que havia de mais avançado no mundo, teve que ser vetada e recomeçar a discussão do zero. Por quê? Porque a imprensa não cumpriu o seu papel de discutir as questões que interessam diretamente à população. A gente fica discutindo se é rosa ou azul, se é cocô, se não é cocô, se o Vélez é isso e aquilo, se o outro usa guarda-chuva ou não. E é um erro nosso, como é um erro nosso também a desqualificação da política. Porque isso, o que é o Bolsonaro? Qual é a exegese do governo Bolsonaro? É o seguinte, é nós, da imprensa, dizendo todo dia, os políticos não valem nada, são todos iguais, são todos uns ladrões. Essa esquerda que está aí só assumiu para roubar. Você esquece toda a história da pessoa que chegou ali, você esquece tudo o que o Congresso fez, você nunca pode esquecer que você não teve a redemocratização sem o Congresso, você não teve a Constituinte soberana sem o Congresso, você não teve a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que era um scholar, por causa do Congresso, você não teve a eleição de um operário cheio de legitimidade de história para ser presidente, por causa do Congresso, porque a gente sempre massificou a ideia de que todo mundo é igual e todo mundo é ladrão. E você vai reforçando isso. A verdade, a mentira, muitas vezes falada, acaba se transformando numa verdade. Então, meia culpa, sim, a imprensa não discute as questões que são importantes. Educação, educação e educação.
tem que estar na primeira página, tem que estar nos editoriais, tem que estar nas colunas de política e de economia, como eu disse no início. Isso aí. Quer comentar algo? Não, e tem uma coisa complexa, Quer né, fazer sua meia-culpa? que a gente É o a gente momento. tem culpa, a gente tem culpa também. Mas falando de educação, né, eu acho que a gente está aprendendo ainda, né, quer dizer, não só educação, todas as áreas aí de cobertura, a como lidar com esse governo, né, que é um governo muito diferente, assim. E aí também não tem uma resposta para isso, mas a gente conversa muito na redação, né? Até que ponto a gente reproduzir esses discursos, né? A gente acaba trazendo a insanidade para o normal, né? Não, e desde as Então quer dizer, eleições, né, eu kit gay não existe. Se uma coisa não existe, a gente não escreve que ela existe, porque ela não existe, né? Ideologia de gênero. Se eu encontrar alguém que consegue definir isso conceitualmente, tiver um estudo que prove A, B, C, D, aí a gente começa a conversar. Enquanto não tiver isso, não existe. Então, assim, mas também não tem uma resposta para isso, né? O que fazer? Só ignorar completamente, então, né? essa é a dificuldade. A gente ignora se eles estão dizendo sobre isso, ou a gente contextualiza na matéria, é possível, com imparcialidade, contextualizar, dizer que não existe, que nunca existiu. Tem alguns pontos que a gente tem que também ser um pouco corajoso, assim, né? Aquela velha história de está chovendo, não está chovendo, abre a janela e fala se está ou não, né? Então, assim, kit gay não existe, acabou. Não é o suposto kit gay, o alegado kit gay. Se isso não foi... Suposto é ótimo, né? A gente sempre usa suposto. Suposto. Né? Isso Por me que irrita, esse suposto? Entendeu? Então, eu acho que, em alguns casos, sim, a gente tem que assumir a posição. Eu falei, ó, eu estudei, eu sei, eu fui lá, li a lei, isso não existe, acabou. Ontem o secretário falou aqui de novo. Não, não foi o secretário, não, foi a deputada, né, que falou do kit gay ontem aqui. Não, eu só acho que, assim, acho que o PT e o PSDB erraram muito, 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 seja em termos éticos, morais, termos administrativos, em educação, em infraestrutura, e o resultado dos erros dessa turma que redemocratizou o país, desse projeto social-democrata, que até dá para incluir PT nesse bojo aí, se pegar o país de 95 a 2016, incluindo o governo Temer, erraram muito. E eu acho que o Bolsonaro é produto da falha desse projeto político. Acho que o Rodrigo Maia falou isso até semana passada, retrasada. Então, essa turma que chegou aí, negando a política, nega a política, tendo elementos, eu não estou justificando, longe disso, mas tendo elementos para apresentar para a população, que o projeto político anterior, o anterior e o anterior ao anterior, falhou em oferecer para vocês alguma coisa de eficiência, né? O país é muito atrasado em muita coisa, né? Eu tenho um exemplo. Eu sou de Bebedouro, né? Que é uma cidade pequena, região de Ribeirão Preto. Como chama? Bebedouro. Bebedouro. Entendi, vendedor. E eu vou muitas vezes de carro, Brasília Bebedouro, dá 750 quilômetros. É um exemplo tosco, tá? Besta, mas aquela rodovia que é federal, ela está duplicando há 10 anos, desde que eu me mudei para Brasília, né? De novo, um exemplo tosco, mas assim, o projeto político anterior, os projetos políticos anteriores falharam e muito, e acho que eles que ensejaram essa turma que está aí, que vai durar, não vai, mas eles estão aí, não tem o que fazer, foram eleitos, né? Tem assim, a gente enquanto jornalista bater, criticar, pegar no pé, xingar, brigar, que é o nosso papel. Agora, muitas falhas, né? Assim, tanto dos petistas quanto dos tucanos e do Michel também. Assim, Mas, o assessor do Michel correndo com mala. Nisso, a imprensa foi muito eficiente. Mostrar os desmandos, mostrar... porque o pessoal do Bolsonaro agora diz assim, a imprensa não viu a roubalheira do PT? Mas, vem cá, como é que a sociedade soube da roubalheira? Porque a imprensa publicou. Né? Então, nisso, a imprensa foi importante de ser um órgão de fiscalização de governos, mas a imprensa falhou na discussão dos grandes debates nacionais que são centralizados no Congresso. O Congresso Nacional, gente, o Congresso Nacional, sim, a política move o mundo, e o Congresso Nacional, quem botou aquela gente lá, fomos nós. E nós temos
direitos e deveres em relação ao Congresso Nacional. Eu acho que a imprensa falha na cobertura do Congresso. Sim. E só essa questão de polarização, só para fechar, acho que tanto o PT e o PSDB eles se acostumaram tanto com essa, eles se beneficiaram dessa polarização, se acomodaram com essa polarização. Então, nos últimos 15 anos, ficou lá PT, Brasília e São Paulo, PSDB. Aliás, PSDB aqui há 20, 30 anos, né? E se acostumaram e acharam que seriam soberanos, eventualmente trocando, né? O Aécio Neves quase bateu na porta em 2014, quase virou presidente, e ficou ali 15, 20 anos. PT, PSDB, PT, PSDB, a gente se acomodou nessa polarização também, e hoje a gente vê que era uma polarização dá até saudade, né? Era mais tranquilo, era fácil de cobrir, né? Um tinha São Paulo, o outro tinha Brasília, e se alternavam eventualmente. A gente também, nessa questão de polarização, achou que não viria nada mais grave ou mais forte depois, e acabou vindo. Agora está aí, é até 2022, pelo menos, né? Eu queria só complementar nessa agenda de congresso que a Eliane falou, acho que é importante também, né, na educação, né? Qual foi a cobertura da reforma da Previdência? Extensa, né, gigantesca. Qual a cobertura de Fundeb? Quantas vezes você viu isso na manchete no jornal? Quantas matérias você escreveu? Eu escrevi sobre isso, né? Quer dizer, está lá tramitando e Sim. pouquíssimas pessoas sabem o que está acontecendo, qual a importância disso, né? Por que é importante renovar o Fundeb, né? Então, acho que o nosso desafio é isso, pegar esse gancho da pauta ideológica ou polarizada e fazer algo mais aprofundado, explicar o que está acontecendo. O próprio MEC, né? Tem o Futurice agora, que depois vai virar um PL e tal, mas por que ele está preocupado com o programa para as universidades? Qual que é a situação hoje das universidades? E o Fundeb? Será que a gente precisa concentrar no Fundeb, aprova, e depois a gente pensa nesse PL do Futurice, né? Quer dizer, quais são as prioridades? E a gente não tem jornalista suficiente, né? Gente suficiente para fazer tudo, Exatamente. né? Mais uma pergunta, já que a gente está nessa de meia-culpa. Depois de uma eleição que a gente teve muito emocionada, né? Para todos somos cidadãos, né? Além de jornalistas. Como que a gente lida com as nossas convicções pessoais, né? Na educação, acho que é ainda mais difícil, porque a educação é um tema que é difícil quem não defende a educação, né? Até lugar comum dizer que a educação é importante, que todos defendemos, e a gente tem as nossas ideias com relação à educação, né? Não é como política que a gente tenta ficar imparcial por ser jornalista de política. Agora, a educação ela tem algumas coisas que a gente acredita. Eu acredito que esses projetos são mais interessantes, certos projetos que deram certo em alguns lugares do Brasil ou do mundo. E como é que a gente lida com essas convicções na hora de começar a ver essas divulgações do governo, ou essas falas do governo que vão muito contra o que a gente acredita na educação? Que acho que não é problema a gente acreditar em algumas coisas que melhoram a educação do país. Como se distanciar e conseguir escrever com imparcialidade? É possível na educação? Eu acho que é possível. É óbvio que cobrir educação comigo mexeu muito. Assim, eu ia visitar a escola e falava, nossa, como era a minha escola mesmo? Como que é? Sabe, isso mexe um pouco com você, assim, né? Mas eu acho que a cobertura tem que ser como qualquer outra, né? Então, você vai ler um projeto do Futurice, você pode concordar, discordar, mas você, como, né, um leitor, você identifica ali quais são os pontos abertos, quais são as questões, o que precisa ser discutido, né? Então, acho que tem esse lado, sim, mas como qualquer outra cobertura, você vai ter que ir no texto cru da coisa, né? Tem uma grande dificuldade da cobertura de educação, que é que o resultado é a médio e longo prazo, né? Sim. Não tem uma coisa imediata, né? Dos projetos. Que talvez uma política pública, por exemplo, o Bolsa Família, que está lá, né? Fundo a fundo, o sujeito, né, o miserável pega lá o cartão e tira o dinheiro na hora. A educação, vocês sabem melhor que a gente, né? 5, 10 anos, né? E aí deve ter um conflito forte, né? Porque não é uma coisa, uma política pública que você vai colher o fruto ali, né? Na hora. Acho que essa é um conflito grande, né? Para a cobertura de educação. O cara vem com o projeto e aí, né? E muitas vezes ela é até relegada na própria política pública do governo, justamente por não colher, não dar o resultado. Tal qual o saneamento também tem essa dificuldade, né? Que os políticos não investem, metade do país não tem saneamento porque é caro e demora 10 anos para retorno, né? E fica lá embaixo da terra e ninguém vê.
Renata, primeiro a gente precisa explicar que existe o repórter, aquele repórter que a gente chama do quebra-queixo, que está com o gravador ali, com o seu celular, grava e depois transcreve. Aquele repórter iniciante. Depois você tem um repórter mais experiente, que tem mais bastidor. Depois a gente tem os... eu ia falar fodões, mas eu sou bem educada, não vou falar isso, né? Mas a gente tem os mais experientes, que têm a capacidade de ter a informação e ter a capacidade de contextualização e análise. E aí você tem os velhinhos, como eu, que opinam. E aí é que a vaca torce o rabo. A convicção pessoal vem mesmo, né? Porque eu não posso me omitir de dar a minha opinião pessoal. Eu sou paga para isso e a expectativa que o meu leitor tem de mim, o meu ouvinte, é de que eu ponha a cara a tapa para dar opinião. Então, como é essa opinião? Não é eu lá deitada na minha cama, né, que cai um raio na minha cabeça. É gastar sola de sapato, é ouvir os lados, é fazer o que o Bolsonaro não gosta, que é ouvir lá, ouvir cá, é experiência e é ler vocês. Porque, quando eu escrevo de educação, eu escrevo com base no que vocês me dizem. E eu analiso e opino com base na informação que vocês me trazem. Por exemplo, a Renata é minha grande fonte. Né? A Renata, eu estou sempre analisando e comentando a Renata. Então, é muito mais complicado, porque quem opina, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, você está sempre contrariando interesses, contrariando pessoas, contrariando grupos. Mas uma coisa que é um exercício diário para mim é o exercício da humildade. Eu não sou dona da verdade. Se eu acho que a minha coluna foi injusta, eu não durmo. Eu penso, eu fui injusta com alguém, eu fui injusta com aquela decisão, eu não durmo. E tem que ter capacidade de voltar atrás. E isso é um exercício de experiência, maturidade e saber que nós somos seres humanos, né? Carne, osso, coração, quem acredita, alma. Né? Tem gente que acredita, tem gente que não, mas, enfim, e que a gente é sujeito a erro. Nunca, jamais, errar por má fé. Mas jornalismo é sujeito a erro, sim, por causa do horário, da pressa e da complexidade das coisas. Certo, gente, nosso tempo acabou, infelizmente, foi ótimo. Obrigada. Que pena. Obrigada, gente. Obrigada.